Meus caros, vivam a segunda parte do telejornal de hoje. Acabei de chegar a casa. Hoje foi uma sessão no plenário muito longa. Tivemos um ponto especial que foi aquele dos Transformers, como eu lhes chamo, os transformistas, ou chamem lá como quiserem, o trans qualquer coisa. Mas disso falaremos mais à frente noutra notícia. Para já, dizer que o que é que Ventura aqui diz? Pede IVA zero no cabaz alimentar e acusa o governo de estar a lucrar com a guerra. Bom, não há dúvida que se os preços todos sobem, não só dos combustíveis, mas também, enfim, de tudo em geral, porque, ao fim e ao cabo, tudo é transportável, não é? Não é só os géneros alimentícios, todos os bens são transportáveis, vêm através dos transportes, desde a sua origem até a nossa casa. Se o gasóleo sobe 30 e tal cêntimos, como já aconteceu, e parece que para a semana vai subir mais, eu gostava de saber porquê, porque nós não estamos a comprar gasóleo ao estrangeiro, não há ninguém que tenha a coragem de dizer isto, eu digo, nós não estamos a comprar gasóleo nem gasolina ao estrangeiro, nós não estamos a comprar combustíveis, mas estamos a cobrá-los como se estivéssemos a comprar a este preço. Isto é legal, segundo a lei que eles aprovaram, mas é uma injustiça, é uma imoralidade para todo o povo português. É óbvio que nós temos reservas para 93 dias, portanto, justamente os gestores das compras para o Estado devem estar, neste momento, a esperar, obviamente, outro tanto faria eu, à espera que a coisa baixe. Não vão comprar agora quando está no pico. Vão esperar mais uma semana, ou duas, ou três, e daqui a 3 semanas, sim, daqui a 3 semanas vamos ter mesmo que comprar, porque as nossas reservas vão acabando. Ora, eles é que dizem que têm reservas para 93 dias, não sou eu. Portanto, 93 dias ainda só passaram 15. Temos muitos dias pela frente, não é verdade? Temos 80, quase 80 dias pela frente. Não há nenhuma necessidade de comprar combustível a preços loucos agora. Claro que se isto aguentar, obviamente, isto é como as cheias. Se continuar a chover, pois isso aí extravasa tudo. Mas, se for uma chuva curta, de 3 semanas, 4 semanas, até um mês, pois eles voltam a descer, aí pronto. Aí sim, voltaremos a comprar, mas ao preço antigo, ao próximo do antigo. Portanto, o que o governo está a fazer aos portugueses pode até ser legal, mas é uma patifaria, é uma imoralidade, porque nós estamos a pagar o combustível a um preço louco, como se estivéssemos a comprar este preço. Não estamos. Estamos a gastar o combustível que o Estado comprou há 90 dias, há 80 dias, ok? A preços baixos, a 60 euros, dólares, o barril, que é quase a mesma coisa. Bom, mas então é isto que diz Ventura. Realmente o Estado está a ganhar desmesuradamente, não só as gasolineiras, mas enfim, em todos os produtos, porque todos os produtos também sobem a reboque do preço dos combustíveis, como disse no início, e portanto o Estado está a meter ao bolso milhares de milhões de euros a mais que não estava à espera. Ora, tem que devolver esse dinheiro de alguma forma aos contribuintes, aos portugueses, não é só aos contribuintes, que não têm culpa nenhuma disto. E portanto André Ventura pede o IVA zero no cabaz alimentar e acusou o governo de estar a lucrar com a guerra, e aqui está a explicação pela qual ele o está a fazer, e no meu entender, muito bem. E diz o jornal Interior que a autarquia investe mais 120 mil euros em 3 novos reservatórios de água para combater os incêndios. Nem diz qual é a autarquia, provavelmente será a Guarda. Este é o jornal O Interior. Bom, e o que eu digo relativamente a isto é uma coisa muito mais simples. Em vez de gastarem este dinheiro todo, se vigiassem as matas, não é? Como ando sempre a dizer, já há tantos anos, se vigiassem as matas, não havia incêndio, simplesmente. Não era preciso gastarem este dinheiro, nem 10 vezes mais do que este dinheiro, porque vai, ou 100 vezes mais, porque é o que vai acontecer no final do ano. Lá está, se não houvesse incêndios, poupavam-se 1.000 milhões, mas lá está o tal problema, se pouparem os 1.000 milhões, ninguém os recebe. E há um grupo de pessoas e de empresas, um grupo muito alargado de pessoas, milhares e milhares de pessoas, os que combatem o fogo, portanto chama-se o dispositivo de combate aos incêndios, que tem bombeiros, proteção civil, essa gente toda, e depois há as empresas que alugam os aviões e, enfim, as máquinas de rastro e tudo isso ganha dinheiro com os incêndios, todas essas empresas que vendem as máquinas, os carros de ataque aos incêndios, tudo isso, e a mercadoria, as mangueiras, enfim, todo o equipamento que é conexo ao combate aos incêndios, todos os anos vendem milhões. Ora, se não houver incêndios, para o ano não venderiam nada. E, portanto, o que eu digo é que, realmente, se vigiássemos as matas, não havia incêndios, haveria talvez 1% deles. De madrugada não haveria nenhum, de certeza, e como nós sabemos, 1/3 deles são de madrugada, é os eucaliptos de madrugada que deitam fogo uns aos outros. Mas
enfim, se não houvesse esses 1.000 milhões a ser distribuídos, depois ninguém o recebia. Ora, isso não pode ser. Não pode ser porque a máquina está instalada para todos os anos recebermos aquele dinheirinho, 1.000 milhões, pode chegar a 2.000 milhões e, portanto, esse dinheirinho tem que entrar em caixa e, portanto, nada de vigiar as matas. Atacar os incêndios, sim, evitar que eles aconteçam, nunca, porque isso era a ruína do negócio. Ontem foi o dia de ceia, já vos disse rapidamente no vídeo anterior, esteve aqui o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e altos dignitários da Câmara Municipal, vereadores, aqui em Ceia, aqui em Lisboa, no dia de ceia tivemos, enfim, o grande prazer de, embora por pouco tempo, porque infelizmente tivemos uma reunião de última hora e portanto eu não pude estar presente durante muito tempo, mas enfim, o tempo que pude depois no final da reunião, enfim, associei-me àquela grande festa da apresentação de ceia, porque ceia, independentemente da política, PS, PSD ou Chega, todos nós queremos o melhor para a nossa terra, todos nós queremos que ela seja bem representada e que consiga chegar a quanto mais pessoas, melhor. E foi isso que aconteceu ontem na Assembleia da República. E mais uma notícia do costume. Lá pleno Guimarães, o homem forte da mais importante Câmara do país, vai ser esta quarta-feira ouvido em tribunal. Há 4 detidos após desmantelar um esquema que tem a ver, como com certeza viram nas notícias de ontem, tem a ver com as iluminações de Natal. Parece que, relativamente a uma empresa, que eu não vou aqui nomear, porque eles até podem ser absolvidos, há uma empresa muito conhecida de iluminações de Natal que, pelos vistos, em alguns sítios, nomeadamente na Trofa, parece, primeiro colocava as iluminações e o contrato nem sequer estava feito. Bom, há realmente aqui aquilo que nós conhecemos, as facilidades, para não lhe chamar corrupção nem compadrios, as facilidades que há entre algumas câmaras municipais e alguns dos seus fornecedores que realmente são tudo menos transparentes, são bastante opacas, mas isto são peanuts, como eu digo em cima. E o outro, lembram-se do outro Salgado, que era primo do verdadeiro dono disto tudo, que era quem mandava no urbanismo todo, ou quase todo, da Câmara Municipal de Lisboa e outras câmaras até, e que sozinho aprovava ou recusava mais de 400 milhões de obras por ano. Lembram-se desse Salgado? Desapareceu da circulação, foi um grande escândalo na altura e até hoje não sabemos o que lhe aconteceu. Portanto, nem sabemos se foi julgado, nem sabemos se foi condenado, se foi absolvido, não sabemos rigorosamente nada. Isso é que é importante, não são as iluminações de Natal, são os negócios de 400 milhões por ano e mais do que isso. E o nosso Presidente da Assembleia da República defendeu em Coimbra, onde houve aquelas coisas incríveis que é o cancelamento total do Chega, por parte da Associação Académica de Coimbra, defendeu combate democrático aos extremismos. Bom, mas democrático não é cancelamento. Sr. Presidente da Assembleia da República, por quem eu tenho muito respeito e até admiração. O centrão dos 50 anos de corrupção também está a ser combatido e com muito sucesso, por acaso, pelo partido que eles dizem que é extremista. O partido é extremista, mas só se for extremista da extrema urgência em acabar com a taxaria e com as reformas douradas, como aconteceu com Mário Centeno ainda esta semana. De tal forma que o bipartidarismo bafiento de 50 anos já foi derrotado nas urnas, não é? Como sabem, só falta ser afastado do poder. Temos estes problemas todos com o Tribunal Constitucional, porque o Partido Socialista ainda não percebeu que é o terceiro partido, nem sequer é o segundo, é o terceiro partido, e, portanto, tem que deixar governar quem tem mais votos do que ele e tem que deixar trabalhar quem teve mais votos do que ele, que é o caso do Chega. E de vez em quando ainda aparecem notícias destas que nos recordam que PS ou PSD são a mesma coisa. Governo quer responsabilização de colonos israelitas que atacaram uma ativista portuguesa. Bem, primeiro, o que é que a ativista portuguesa foi lá cheirar? Segundo, os colonos israelitas estão na terra deles. A ativista portuguesa não está. Mas eu fico admirado por uma coisa, é que problemas destes, ataques destes a mulheres, ativistas ou não, acontecem em Portugal e em todo o lado. Não é preciso ir à Cisjordânia. Isto acontece todos os dias em Lisboa e acontece desde sempre. Não precisamos realmente procurar na Cisjordânia. Estas incursões, este viés esquerdista é que me admira por parte de um governo que não devia estar refém destes ativismos, desta gente que não sabe como é que ganha a vida nem quem é que lhes paga. Porque realmente uma mulher de 25 anos foi agredida e assaltada na Cisjordânia, mas, cara, isso acontece no Martim Muniz quase todos os dias. Isso acontece na Amadora todos os dias. Isso acontece muito mais sítios até o nosso antigo primeiro-ministro foi assaltado no Martim Muniz, roubaram-lhe o telemóvel.
por acaso, deu muito jeito de terem roubado o telemóvel, porque ele andava sob investigação, mas também uma investigação que só estava no papel, nunca ninguém o chamou para dizer nada. Mas roubaram-lhe o telemóvel no Martim Muniz, foi ele que o disse, uma vez que foi lá almoçar com um amigo. Portanto, não precisamos de ir à Cisjordânia, porque aqui, em Portugal, roubam e assaltam os primeiros ministros em plena via pública. Isto não é notícia nenhuma. E diz este tipo, que eu não faço ideia nenhuma quem seja, que abrir o Tribunal Constitucional ao Chega, reparem, como se alguém tivesse o poder de abrir ou fechar o Tribunal Constitucional, como se alguém fosse o porteiro do Tribunal Constitucional, tinha a chave e dizia, não, tu não entras porque tu és de Chega. Chegamos a este ponto de loucura total. Abrir então o Tribunal Constitucional ao Chega é abrir a porta a uma revisão constitucional. Bem, meus caros, mas é que parece que nunca houve nenhuma revisão constitucional, mas já houve 7 revisões constitucionais desde 1976. E olhem, o Chega não esteve em nenhuma das 7 e não houve problema nenhum. Agora que o Chega pode estar, é que há problema. Já houve 7, amigos. 7. Que não saibam a história de Portugal, bem, nós não temos culpa, mas já houve 7. E quando se ouve alguém falar na revisão constitucional, que é o fim do mundo em cuecas, vai toda a gente morrer, ficamos todos aqui, como nas altercações bimbáticas, todos aqui, ficamos aqui completamente incinerados. Não, realmente já houve 7 e não morreu ninguém. E há de haver 8, 9, 10 e 11, 12, porque Portugal não é diferente dos outros países. Portugal é um país democrático e as revisões constitucionais são também democráticas, fazem parte da agenda, inclusivamente fazem parte da agenda constitucional, da própria Constituição, a sua revisão. Não é nenhuma Bíblia, não é nenhum texto sagrado que não possa ser alterado. De X em X tempo há uma legislatura constitucional e, desde que haja 2/3, essa revisão constitucional pode ser feita como já foi feita 7 vezes. 7. E parece que foi no dia 19 de março, faz hoje anos, de 79, que o Correio da Manhã apareceu. Portanto, vejam, é o jornal que mais vende, justamente porque não se mete em politiquices. Não é um jornal ativista da política. E aqui diz que é um dos mais lidos. Ele diz aqui embaixo que é um dos mais lidos. E eu digo, um dos mais lidos? Não, é o mais lido de todos. E é mais lido do que todos os outros somados. E isto há décadas. Portanto, se isto está mal, e muita gente diz, isso é que são notícias do Correio da Manhã, querendo dizer que não tem credibilidade nenhuma, então se ele é mais lido do que todos os outros somados, alguma coisa está mal. Pelos vistos, é o povo. E, então teríamos que mudar de povo, mas não é o povo que está mal. É a escardalha, o esquerdoidismo que está mal, que diz que o Correio da Manhã não presta porque o povo gosta deles. Já começam a habituar-se a que ninguém gosta da esquerda, não é? Esse tempo já lá vai. E só nos faltava esta, o primeiro lobista profissional, que ainda por cima é deputado, vejam bem, primeiro lobista profissional, para além de deputado, pelos vistos, nos seus tempos livres, que vem dizer que a ligação entre o caso Spinum Viva e a tensão na escolha dos juízes do Tribunal Constitucional, que há aqui uma ligação, sugere ele sugere isso. Bom, enfim, o líder do PS Açores defende que há uma tentativa quase trampista, vejam bem, aquelas loucuras que eles metem na cabeça, do PSD de marginalizar e de tornar dispensáveis os socialistas. Eles são dispensáveis, há 50 anos que o são por acaso. César alerta ainda que não pode haver um corte radical com o partido da maioria parlamentar. Não podemos virar as costas quando os assuntos são importantes. Bom, e até porque se virarem as costas, nas próximas eleições, em vez de terem os 58 deputados que tiveram, passam a ter, mas se calhar 18, no máximo 28. E o que eu digo é que 50 anos de centrão e corrupção, subitamente os socialistas caem na realidade. E caem na realidade de quê? De verificarem que são apenas a terceira força política. Ora, isso tem consequências. Que consequências são? A todos os níveis. Mas será que 50 anos não chegaram para todos estes socialistas com U, acento no U, se encherem? Ainda querem mais. Mas ainda precisam de mais. 50 anos não chegaram. Ó senhor lobista profissional. Meus caros, vivam a segunda